Câmara Municipal de Barcarena, o poder a serviço do povo. Senhor presidente, senhores vereadores, todos aqueles que nos escutam, nosso bom dia. Senhor Braga, na reunião que tivemos, né, durante o nosso recesso, o senhor ouviu atentamente, né, o nosso clamor, ouviu atentamente as nossas angústias, aquilo que nós, infelizmente, estamos vivenciando, né? E foi muito bem colocado por Vossa Senhoria a questão de Vila do Conde, né? Infelizmente, Vila do Conde, sim, tem sofrido todos os dias com falta de água, né? A gente tem sentido na pele há quase 150 dias essa dificuldade da população. Todo santo dia a gente carregando água de um lado para o outro, onde que até eu mesma, como eu já lhe confidenciei, fiquei sem água, pois eu também dependo da água que é distribuída. Existe aquele discurso, mas quase ninguém paga. Realmente, o senhor colocou em dados, o senhor registrou isso, e foi muito bem claro quando disse que poucos por cento, ou seja, 0,8% da população, 0,2%. né? 0,2% da população paga. No entanto, realmente, é cultural, ninguém pagava, com certeza. Hoje existe uma empresa que está com um contrato de 30 anos, né, que pode ser prorrogado a mais 30, como já foi bem colocado, e que deve prestar esse serviço. Ninguém, em sã consciência, vai pagar por aquilo que não tem, né? Nós sabemos disso. Então, não é uma questão, porque a população não paga. A questão o serviço não é prestado. Quando o serviço não é prestado, a população tem todo o direito de cobrar. Uma vez que a empresa não faz o serviço, o órgão público, no caso a prefeitura, teria essa responsabilidade. Já que essa responsabilidade foi passada para a empresa através de um contrato, a empresa hoje é responsável por isso, né? E pegando um pouco do gancho do meu amigo Júnior Cravo, essa situação ela foi realmente repassada a todos os outros diretores dos quais nós tivemos acesso. Foi Guilherme, Rogério, Fernando, há pouco me apresentaram o Diego, né? E aqui atrás, um pouquinho de conversa com o Diego, eu falava com ele a respeito dessa situação. Então, são inúmeras questões, na verdade, que ficam aí, digamos, nos constrangendo, pois hoje, no meu caso, estou há 1 ano e meio, né, meu primeiro mandato, vendo a situação da população sem poder, infelizmente, resolvê-la. E não é por falta de nós estarmos em contato com esta empresa. Haja vista que quase que constantemente nesta casa, nós, vereadores, fazemos essas reclamações, fazemos essas indagações, tentamos, sim, esse contato com a empresa, não só por aqui, por esta casa, mas também via celular, via ligação, e essas pessoas que eu citei aqui, todos eles são testemunhas de que nós sempre estivemos junto com eles, dentro da comunidade, tentando solucionar esses problemas, né? Tanto o Guilherme, Rogério, hoje Fernando, que está aqui também, sabe o quanto nós temos lutado para que essas coisas venham a ser resolvidas. Infelizmente, a Vila do Conde chegou a passar quase que 100 dias sem água, por uma situação de um poço que foi sendo perfurado e que quase que infindável, quando resolveram dizer que o poço não tinha servido por conta do ferro, a população ficou ali, infelizmente sem água. Hoje continua o problema. Então, toda essa história que eu acabei de contar só se resolve, meu querido, quando vocês resolverem a situação da água que deve chegar. Não só na torneira que fica ali embaixo, que muita gente da comunidade tem que estar, digamos assim, aparando água para poder usar. Mas quando chegar numa torneira mais alta da pia, quando chegar num chuveiro, para a comunidade poder dizer assim, hoje eu pude tomar banho de chuveiro e não tomei mais banho de cuia. Porque é o que acontece, infelizmente. Então, o que nós queremos hoje aqui, o que eu lhe peço, né, encarecidamente, que a empresa possa, sim, fazer aquilo que está constado naquele contrato, que a empresa possa, sim, fazer aquilo que a população barcarenense precisa, não só a comunidade de Vila do Conde, mas que nós sabemos que é no município todo. Por que falo Vila do Conde? Porque moro lá e sinto na pele essa necessidade. Vejo, porque também fico sem água, passei até 4 ou 5 dias sem água. E isso não é para nenhum ser humano vida digna,
se nós, enquanto legisladores, pessoas que somos do povo, nós precisamos, imagina o cidadão comum que não tem oportunidade de estar cobrando diretamente. Outra situação, a comunicação, né? Já foi colocado que o senhor, vamos melhorar o atendimento. Infelizmente, o que nós temos é que as reclamações em relação ao atendimento não são, digamos assim, validadas. As pessoas ligam, em algumas vezes não são atendidas, e quando são atendidas, a solução não vem. Eu recordo de uma última situação que houve, e que isso já é constante. Vazamento de água no poço Praça de Vila do Conde. O Fábio é testemunha de que da última vez eu fiz uma filmagem do vazamento de água, do transbordamento de água daquele poço, que invade as casas de onde, porque eu moro bem atrás do posto. Então, quando vaza a água, transborda para a casa de todos os meus vizinhos, inclusive da minha. Então, aquilo ali é um desperdício. Pessoas precisando de água e a água sendo desperdiçada. Então, não dá para a gente entender o que é que ocorre naquele momento. Então, infelizmente, há uma falta de comunicação da empresa em relação aos serviços prestados. Aqui o senhor está vindo prestar contas com a Câmara, mas é necessário que se faça isso também nas comunidades, né? Então, nesse caso, a gente precisa desse estreitamento, dessa relação. Precisa que essa comunicação ela seja efetiva para que a população tenha acesso a essas informações. Porque nós, enquanto vereadores, somos as pessoas que eles procuram de imediato, porque nós somos representantes deles. Então, a gente precisa dar respostas que, na maioria das vezes, nós também não temos, infelizmente. Então, a gente precisa que a empresa se faça mais presente na comunidade para estar esclarecendo essas situações que, na maioria das vezes, nem nós sabemos o que dizer. Então, que fique aqui mais uma vez o nosso apelo em relação a essas questões, que elas possam ser resolvidas o mais breve possível. E, claro, não posso só reclamar, eu tenho que agradecer a sua boa vontade de ter vindo aqui nesta casa. Haja vista que não só a Águas de São Francisco, mas outra empresa como a Rede Celpa, que nunca teve coragem de vir nessa casa e de dar a prestação de conta para a gente do mau serviço que vem fazendo a população. Então, eu quero parabenizar a Águas de São Francisco, porque a Rede Celpa, infelizmente, só sabe multar as pessoas, cortar a energia delas e não presta conta de nada conosco. Muito obrigada. Vereadora, agradeço, né, o reconhecimento da nossa vontade de estreitar o relacionamento com a casa, mas mais do que isso, mais do que a nossa boa vontade, estar aqui é uma obrigação. A gente sabe da importância. O contrato ele não é feito só entre o município e Águas de São Francisco. Ele vai atingir o usuário, ele vai atingir o legislativo, o judiciário, todos fazem parte do contrato. E nós estamos à disposição para prestar a satisfação que for a qualquer um deles, né? Então, quem tem que agradecer de novo a oportunidade de estar aqui sou eu. Em relação à Vila do Conde, quando nós tivemos a conversa durante o recesso, eu prometi para a senhora que a água seria disponibilizada, apesar dos problemas no poço, que estava no final da implantação do sistema de tratamento de água para neutralizar o problema que existiu. Foi feito, foi finalizado. Aliás, antes disso, me permita voltar um pouco, em que pese o problema da baixa adesão, a senhora tenha certeza que a empresa jamais deixou de fazer o investimento que precisava fazer para atender o bairro. O investimento foi feito, apesar disso, apesar da baixa adesão. E isso é regra, isso não foi uma exceção para a Vila do Conde. A empresa vai atender o município, vai atender quem quer a água, vai atender quem precisa, vai melhorar a qualidade, tá? Então, o problema que foi apresentado da baixa adesão foi só para dizer um desafio que a gente tem que superar, né? O que nós tivemos de lá, e aí sim eu não consegui atender a senhora, foi a surpresa de que a hora que eu coloquei mais rede no sistema, a água não chegou onde tinha que chegar, porque saiu do sistema antes. Essa foi a surpresa que a gente não previu. E é isso que eu estou dizendo aqui, né? Estou assumindo o compromisso de resolver. Se não toda a pressão em toda a rede, eu vou colocar mais pressão na rede até o dia 15 de setembro. Eu vou de novo, apesar da baixa adesão, fazer as obras que eu preciso fazer
para resolver o problema da Vila do Conde. A senhora tem sim razão, já demorou muito mais do que devia. Tá? Então, a senhora já me deu, né, a oportunidade de passar uma data na última reunião e eu cumpri. Eu vou pedir para a senhora mais uma vez a deferência de acreditar que até o dia 15 de setembro a gente vai resolver o problema de pressão, porque hoje já conhece os problemas. E a senhora não tenha dúvida de que as pessoas que vão ser cobradas estão aqui atrás, e eles estão olhando para mim junto com a senhora. Tá? Tá. Mas a senhora tem que cobrar, eu espero que a senhora faça isso, porque se eu não estiver aqui, a senhora vai cobrar, a comunidade vai cobrar. A comunidade tem o direito de cobrar. E é minha obrigação, ela tem o direito, mas eu tenho obrigação de responder. Agora, quando tiver uma reclamação, vereador, eu vou repetir o pedido. Pega para a gente o número da matrícula, para a gente poder ir direto no lugar em que deu. Porque às vezes chega a reclamação, está com vazamento na rua tal. Diferente do que a senhora fez, a senhora foi precisa, tem um vazamento no poço. Né? Mas às vezes chega, tem um vazamento na rua tal, e a gente não acha o vazamento na rua tal. Se chegar um número de matrícula, né, olha, tem um vazamento na matrícula número tal, a gente vai lá e resolve direto. Tá? Então, estou pedindo para a senhora esse voto de confiança. Em relação à comunicação, se aconteceu essa falha, e pode ter acontecido até pela quantidade de demandas, a senhora pode ficar com o meu telefone celular direto, o meu pessoal, inclusive. Se eles não atenderem, a senhora liga para mim. Não é para acontecer, não é para acontecer. A senhora tem que ser atendida como a comunidade tem que ser atendida imediatamente. É assim que a empresa trabalha, é assim que a empresa faz. Esse é o nosso padrão de qualidade, a empresa tem um padrão de qualidade. Se não funcionar, eu gostaria de ser o primeiro a saber. Então a senhora fique absolutamente à vontade para ligar para mim, para o Diego, para o Gabriel, e se a gente não resolver, bom, aí trocar a gestão inteira. Né? Tá, mas mas não vai acontecer, né? Passada a brincadeira aqui, com assunto sério, isso não vai acontecer, vereador. Isso é inaceitável e não é o nosso padrão de qualidade, não é assim que a gente age. Tá? Só me dê mais esses dias aí, para eu poder dar mais essa satisfação para a senhora. E se não acontecer, a senhora vai me ligar. Eu deixo meu telefone com a senhora para a senhora me ligar e falar, Braga, e aí? Tá. Braga, esse número de matrícula que você fala é uma residência próximo ao vazamento? Ou uma residência em frente ou próxima ao vazamento, porque pelo número de matrícula eu vou no meu cadastro. Sim. E eu localizo o imóvel. E aí eu consigo reduzir muito a área para encontrar o problema. Perfeito. Tá? Isso, obviamente, se o problema não for na própria matrícula, né? Porque às vezes não está chegando água no meu chuveiro, não está chegando água na minha casa. E aí é o número de matrícula mesmo, é o do imóvel. Tá? Se for um vazamento na rua, aí uma residência próxima. Perfeito.